Bom dia a todos e a todas. Bem, sim, acho que é um exercício muito difícil de fazer as previsões económicas para 2026, mas pronto, vamos tentar, não é? Fazê-las da melhor maneira. Vamos falar de muitos temas, vamos falar da China, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, obviamente, com a Patrícia. Falar também de um tema, acho que é muito importante, que são as terras raras, que são cada vez mais importantes e também, claro, que são, se calhar, o tema que pode explicar alguma rivalidade entre Estados Unidos e China. Falamos também das insolvências, do risco político. Temos uma hora bem cheia, com muitos temas. Agora, se começarmos pela primeira diapositiva, vemos claramente que, sim, a política comercial do Donald Trump já começou, as tarifas já estão claramente implementadas, e agora, claro, a pergunta é: será que é o final da incerteza ou não? Achamos que não. É verdade, houve muitos acordos anunciados, ainda não todos foram firmados, mas pronto, para já estamos claramente com acordos. Agora, acho que temos que dizer que os acordos, bem, temos um protecionismo que está ao mais alto nível desde 1930 ou 1940 nos Estados Unidos, primeira coisa. Segunda coisa é que, afinal, temos claramente também a China que tem tarifas muito mais altas que o resto do mundo. Isso apesar de ter assinado um acordo. E quando assinaram o acordo, agora baixaram de 10% só as tarifas. Então basicamente, está a China agora com se calhar 30, 25, 30% de tarifas observadas realmente nos seus produtos. Então ainda é muito alto. Iremos ver depois o impacto que isso pode ter nas economias chinesas, mas também no resto do mundo. Para já, se olharmos para isso, vemos claramente para já a primeira economia que está a sofrer, a economia americana. Porquê? Porque o que estamos a ver claramente é que, para já, as tarifas sim já subiram e nos últimos dados que temos, que são do mês de agosto e para algumas variáveis são setembro, vemos que os que está a subir são os preços, a inflação e também os preços para os produtores americanos. Então, para já estamos a ver que o custo das tarifas está a ser principalmente suportado internamente pelas empresas, sobretudo, vamos ver que impacto isso tem nas insolvências, mas também pelos consumidores e muito pouco pelos exportadores. Para já, nos dados que temos, só os exportadores de eh, álcool destilado e também de madeira, mas só os canadenses, estão a ser impactados. Também um pouco os que estão a exportar alumínio. Nos outros, realmente, em todos os outros produtos, e por exemplo, os móveis, também os produtos de telecomunicações, são claramente os consumidores, e no resto dos produtos são os produtores americanos que estão a sofrer. E temos que dizer também que sim, há incerteza ainda. Porquê? Porque ainda não sabemos como o Donald Trump vai reagir quando ele vai realmente dar conta que, afinal, os investimentos não vão chegar assim tanto como todos comprometeram a fazer, porque todos os países comprometeram-se a investir muito dinheiro que nunca vai chegar. Sabemos principalmente que, por exemplo, a zona euro, a União Europeia, comprometeu-se a investir 600 mil milhões de euros nos Estados Unidos. Sabemos que, pronto, os governos não podem obrigar as empresas a investir nos nossos países, então, afinal, sabemos que isso foi claramente um exagero e que não vão chegar. Agora, Trump, como vai reagir? Podemos pensar claramente que ele vai ameaçar ainda mais com as tarifas. Deixarei falar a Patrícia sobre México e sobre a América Latina, mas, por exemplo, com o Canadá já vimos quando uma publicidade não caiu bem ao Trump, ele ameaçou com mais tarifas. Vemos que com a China só é um acordo para um ano, então se calhar daqui a um ano vamos ter mais tensões também. Por isso, acho que é verdade, para já temos alguma estabilidade, temos, definiram-se, não é, algumas tarifas, mas ainda falta muito, se calhar o mandato do Donald Trump ainda vai ser bem longo. Agora, vamos falar da América Latina na próxima slide. Olá, bom dia a todos e a todas. Obrigada, Bruno. Fazendo então um paralelo com a América Latina, a gente vê que claramente a América Latina não é o foco da questão das tarifas, mas obviamente também não estamos imunes a elas e claro que também somos afetadas. Olhando também essa evolução,
das tarifas observadas na entrada de produtos latino-americanos nos Estados Unidos. A gente também observa, de fato, esse aumento em relação aos últimos anos. Então, quando a gente faz a comparação com 2027, 2024, é até difícil de você observar ali nesse segundo gráfico, tarifas no Chile, no Peru e o México, com a questão do acordo também, baixíssimas. E aqui o patamar de agosto, que de fato mostra uma alta bem importante. Então, na maioria dos países ainda dessas tarifas observadas abaixo de 10%, um pouco acima no caso do Brasil, chegando em agosto a 11%, num contexto também que a gente sabe que, bom, de modo geral, em termos de tarifas recíprocas, o que foi colocado para os países foi uma tarifa na América Latina, a mínima de 10%, e claro, também a questão das tarifas setoriais, como a questão de aço, alumínio, setor automotivo, que, claro, vale para todos, mas, de modo geral, tarifas recíprocas mais baixas. Mas em alguns casos específicos tem alguma particularidades. Então, no caso do Equador, que tem um pequeno, que os Estados Unidos tem um pequeno déficit com o Equador, você teve um aumento em agosto de 10% para 15%. No caso do Brasil, foi que fomos surpreendidos com um aumento de 10% para 50% ali em agosto, mas isso afetando cerca de 36% da pauta exportadora. E agora, mais recentemente, em novembro, houve uma redução, agora tirando mais cerca de 10% da pauta, né, e por conta de produtos alimentícios, né, que o Trump retirou pela questão também da inflação, a preocupação a respeito da inflação, e com isso também uma redução na tarifa média. No caso do México, bom, o México com uma tarifa de 25%, mas para produtos que não estão em acordo não estão em linha com o acordo USMCA, né, que é o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. Então, quando a gente pensa no que não está em linha, então é um grupo pequeno de produtos, né? Então isso reduz muito, como a gente pode ver, a tarifa não subiu tanto assim em comparação com esse 25% que você poderia imaginar a princípio, mas também isso seria algo temporário, poderia subir para 30% para os produtos não em acordo com a SMCA, e o mais importante de tudo, né, pensando em 2026, também tão pouco, pode dizer que essa é uma situação estável, isso pode mudar com certeza. A gente vê que a relação entre Estados Unidos e México, de certa forma, o México tem tentado atender as demandas dos Estados Unidos, né, tanto em relação à China, com maiores tarifas de importação, ou questões de segurança e tudo mais, mas é uma relação ainda sensível. E um ponto importante que já estava programado a revisão do acordo USMCA para 2026, né? Então, o prazo é julho de 2026 e que, claro, a tensão ganhou muito mais força depois que o Trump voltou ao governo. Então, isso deveria ser apenas uma revisão, embora fala-se, às vezes, em renegociação, né? Então, isso é um fator de incerteza para uma relação que é tão importante comercial, né? Quase um terço do PIB do México, e que, com certeza, é um tema para ser acompanhado no próximo ano. Então, provavelmente podem chegar a um acordo, mas pode ser acordos de curta duração, em que sejam revisados anualmente as condições. Então, não está claro ainda em relação a como que isso vai ficar para o próximo ano. Seguindo o próximo slide, por favor. Temos o efeito, então, nas exportações totais da América Latina, né? Então, a gente tem preços de commodities que, em geral, estão mais baixos em muitas das commodities, principalmente energéticas, né? Tem a questão dos desafios em relação ao comércio com os Estados Unidos, e aí a gente falou a questão do México, a questão do Brasil, mas quando a gente olha a figura das exportações totais da América Latina, até os dados mais recentes, o acumulado do ano, você tem uma alta das exportações, né? Quando a gente pensa unicamente a relação com os Estados Unidos, tem alta expressiva alguns mercados, então, de exportações do Chile, do Peru, pode ser um movimento até de antecipação, porque até pouco tempo havia um receio em relação ao tipo de cobre que eles exportam, né? Também com o México, mas elas permanecem resilientes. Tem uma queda só no Brasil e no Equador. O Equador também tem a questão do preço do petróleo, que caiu bastante, então tem esse fator. E no Brasil vinha em crescimento, mas realmente depois que as tarifas subiram fortemente a partir de agosto, quando chegou em setembro, no acumulado do ano, passou a ser negativo. E se você olhar no segundo gráfico, a comparação mês a mês, ali na comparação anual, né, a evolução dos últimos 3 meses, você tem quedas de fato de 2 dígitos nas vendas para os Estados Unidos. Então, realmente, as tarifas afetaram as vendas para os
Estados Unidos. Mas o Brasil conseguiu compensar vendendo para outros mercados, né? Então, acho que, claro, que é uma situação desafiadora, do ponto de vista micro, você pode ter empresas que têm uma dependência muito grande, que têm uma dificuldade maior para enviar para outros mercados, mas nessas situações também você acaba que as empresas, né, quer dizer, que os países aumentam também, dão mais atenção em buscar parceria com novos mercados, né? Então, isso a gente viu que o Brasil conseguiu aumentar vendas para outros mercados. Você viu também, recentemente, também em setembro, o grupo do Mercosul anunciou um acordo com o EFTA, né, que é um grupo relativamente menor em termos de relação comercial que a gente né, tem com eles, mas, enfim, também com potencial. Tem a negociação com a União Europeia, que também espera-se novidades agora em dezembro, né? Então, a relação também com o Canadá, com o México, que também tentar uma aproximação maior. Então, nessas situações também há um aumento, né, de oportunidades e buscas por novos mercados, né? E se calhar o tema mais importante agora no acordo entre a China e os Estados Unidos, que é no slide seguinte, faz favor, são as terras raras. Porque isso explica o porquê as negociações entre a China e os Estados Unidos foram tão equilibradas que, pela primeira vez, os Estados Unidos não puderam realmente impor as suas condições como fizeram com o resto do mundo. É porque a China, claro, tem um peso, tem um poder muito mais importante que os outros países e, sobretudo, pelo tema das terras raras. Porquê? Porque, como podem ver nesses gráficos, a China basicamente tem o domínio total de que seja basicamente da extração das terras raras e também, e sobretudo, do refino das terras raras. O que estamos a ver é que a China tem 90% da capacidade de refino de terras raras a nível mundial. Então, claro, por isso eles têm o controle, eles podem, se quiserem, impor restrições às exportações de imãs, que são, afinal, o produto com as terras raras, basicamente, e depois isso está presente em todos os produtos modernos, serão os computadores, os celulares, também depois nos radares, nos mísseis, os veículos elétricos, basicamente em tudo. Então eles controlam isso, têm o domínio, estão também a controlar a transferência de competência nesse tema, então por isso eles têm o controle. Agora, o que está a tentar fazer Estados Unidos, basicamente, assinando um contrato de um acordo de um ano, é ganhar tempo. Eles querem é ganhar tempo a ver se eles conseguem subir a sua capacidade de extração, a sua capacidade de refino, mas temos a ver claramente que isso vai ser difícil, porque afinal é um processo que necessita muito dinheiro, muitos investimentos e ao mesmo tempo que tem um custo em termos de energia que é muito alto, muito elevado, é muito difícil ser rentável nesse tema. Depois temos também o problema ambiental, temos muitas restrições ambientais porque é um processo muito poluente e afinal, claro, para países que não são a China é muito mais difícil também produzir os imãs e refinar basicamente as terras raras e vai precisar de muito tempo para poder subir realmente a capacidade de refino e de extração no resto do mundo. Para já, todos estes países, muito provavelmente, se calhar daqui a 5 anos ou 10 anos, ainda vão ser muito dependentes da China no que são as terras raras e por isso eles têm o domínio e é muito provável que vão continuar a controlar isso nos próximos anos, mas é um tema obviamente muito importante. Já todos agora estão com os seus projetos, por exemplo, os Estados Unidos quer apoiar a sua maior empresa nesse setor e já fez novos pedidos de 10 anos, não é, para dar mais visibilidade e com preços mínimos garantidos para permitir alguma e garantir alguma rentabilidade a essa empresa, porque senão, obviamente, com 90% da produção e basicamente das capacidades que são chinesas, a China pode depois jogar, não é, com os preços e obviamente pode depois não seja viável qualquer outra empresa ou em qualquer outro país, qualquer empresa do setor, se eles podem, por exemplo, manipular um pouco o mercado. Por isso, agora,
o governo americano, mas também a Europa, estão a basicamente apoiar as suas indústrias locais, mas vão precisar de muito tempo e para já nos próximos anos parece que a China é quem vai continuar a ter domínio nesse tema, que é um tema fundamental, como já o perceberam. Agora vamos ver como é na América Latina. Sim, com certeza esse tema a gente vê o aumento da preocupação com essa questão das terras raras e a aplicabilidade também, e com certeza vai seguir como um tema bem relevante, e esse papel importante da China e como o mundo se preocupa também quando a China falou em aumentar as restrições para as exportações de terras raras, né? Não é uma coisa realmente que você consegue uma solução de curto prazo, né? Todo mundo também consegue prover as terras raras. Então, falando em terras raras, nesse contexto da América Latina, e assim como os minerais críticos, a gente vê que também é uma oportunidade para a América Latina, que, claro, isso não é uma coisa de curtíssimo prazo, são investimentos que demandam tempo, né? E também não só ter uma produção, mas conseguir ter também a questão de refino e toda uma cadeia, poder aproveitar desses recursos naturais. Mas um ponto importante é que, bom, como você colocou no gráfico das terras raras, em termos de produção, em que a gente viu essa grande dominância da China, e ali apareceu, por exemplo, o Brasil no meio, mas você precisa de uma lupa para ver onde está, na verdade, a produção do Brasil, porque realmente é muito pequena em relação ao que tem ali a China em outros países. Mas quando a gente pensa em reservas, né, não pensando no contexto de produção, mas de reservas, é importante mencionar que o Brasil tem a terceira maior reserva mundial, né? Então a China domina, tem o Vietnã e depois o Brasil com cerca de 18% das reservas globais. Então, há um grande potencial que pode ser desenvolvido aí para os próximos anos, né? Então, é um assunto importante nesse contexto que muito se fala sobre a questão das terras raras. E falando de outros minerais críticos, né, e os que foram citados, né, no seu slide, aqui também pegamos os países da América Latina que estariam no top 10, tanto em termos de produção e de reservas. Então, a gente vê que no grafite tem o Brasil, reservas, também alguma coisa de reserva no México, no níquel também, novamente, o Brasil em produção e reservas, o cobalto menos, lítio. E cobre, que a gente tem uma grande importância, né? Então, o lítio, em termos de produção, também aqui, daqui mais de 30% de produção, mas se você pensa em termos de reservas, isso já é mais de 40%, então, um grande potencial a ser desenvolvido. E aqui não estamos nem colocando a Bolívia, porque, na verdade, a Bolívia teria os maiores recursos, mas tem essa diferença entre as reservas e os recursos, né? Os recursos são uma fase ainda anterior, né? Que ainda não tem ainda a viabilidade assim, mais estudada e tudo mais, mas que com certeza a Bolívia tem um grande potencial aí à frente. E o cobre, a gente fala em cobre, a gente pensa em Chile e Peru, mas também outros países, né? E em termos de reserva também, mais uma vez, uma potencial ainda de crescimento, né? Então, nesse contexto de demanda crescente de minerais críticos e terras raras, com certeza a América Latina pode e deve aproveitar a oportunidade e será também tema para 2026. E agora, se falarmos do impacto e para já dos efeitos diretos que estamos a ver, basicamente, da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, acho que temos basicamente dois temas muito interessantes e muito importantes. O primeiro é que sim, as exportações chinesas para os Estados Unidos caíram 17% nos 3 primeiros trimestres. Mas isso não significa que os produtos chineses não acabam no mercado americano, porque o que estamos a ver agora é que claramente as exportações chinesas para os Estados Unidos sim caíram, mas que aumentaram e muito pela ASEAN, ou seja, basicamente pela Tailândia, pelo Vietnã, e que esses países aumentaram muito mais as suas exportações para os Estados Unidos. Basicamente, vemos exatamente os mesmos 1.000 milhões de dólares que deixaram de ir para os Estados Unidos desde a China, passarem pelo Vietnã, pela Tailândia e depois acabar no mercado americano, como podem ver em todos os setores que estão ali, em positivo pela ASEAN e em negativo pelos Estados Unidos. Então já temos isso, afinal, para já, o que estamos a ver é que o déficit americano, estadunidense, não diminuiu e ainda cresceu. O Trump, basicamente, o que ele queria fazer com as suas tarifas era eliminar o déficit comercial americano, para já aumentou de 21% nos 7 primeiros meses deste ano. Sim, caiu totalmente
o déficit comercial americano com a China, mas aumentou muitíssimo com o Vietnã, a Tailândia, a Índia, com basicamente todos os países, a não serem a Europa. Agora, se falarmos da Europa, é outro tema, porque também é verdade, então a China exportou menos para os Estados Unidos, mas mais para outros países, só para desviar basicamente os seus produtos que depois acabam no mercado americano, mas também, basicamente, aumentam as exportações chinesas para outros mercados e, por exemplo, a União Europeia, como podem ver ali, na zona euro, vemos claramente um aumento, uma recuperação muito forte das exportações chinesas para a zona euro e, claro, o déficit comercial da zona euro com a China aumentou muito, também, por exemplo, as exportações chinesas para a Índia aumentaram muito e também Médio Oriente, também África, também América Latina, mas isso vai falar depois, a Patrícia. Claramente temos agora mais concorrência chinesa no mundo inteiro, porque pronto, eles têm que exportar, porque, como vamos ver agora no próximo slide, eles têm que exportar porque estão a produzir e muito, mas afinal não têm consumo doméstico. Então, eles, para ter crescimento, para ter mais PIB, mais atividade, têm que exportar e têm que conseguir outros mercados, seja zona euro, seja o resto do mundo. Se passarmos ao slide seguinte, se faz favor, vemos claramente que até se calhar o problema mais importante não é que os chineses queiram ir à procura de outros mercados, é que são muito competitivos. E não são, e como podem ver no gráfico à direita, é verdade, são competitivos, vemos que os preços das exportações caíram desde 2022, enquanto os preços das exportações europeias subiram em muito. Claro, o preço da energia é muito mais caro e também, pronto, como houve inflação, os salários também subiram, também é o caso nos Estados Unidos. Na China é o contrário. Mas não é só porque estão a fazer dumping, é também porque até eles no seu país, no seu mercado doméstico, os preços estão a baixar. Porque já falamos disso no último webinar. É porque basicamente há muita produção e afinal não há consumo, porque as famílias chinesas não têm confiança, então não estão a gastar, continuam a poupar e afinal temos basicamente uma deflação, baixam os preços dos seus produtos que afinal são muito competitivos e obviamente com esses preços que são ainda mais baratos do que antes, são mais competitivos em todos os mercados e não só no mercado europeu. E se passarmos à diapositiva seguinte, vemos claramente que essa concorrência chinesa, se calhar, chega no momento complicado para a União Europeia. Podemos passar, se faz favor, à diapositiva seguinte, ao slide. Vemos claramente que a produção industrial está em grande dificuldade, sobretudo na Alemanha. Já tínhamos falado disso no último webinar. Vemos claramente que não se está a recuperar para já a produção alemã. É verdade que a situação está um pouco melhor entre França e Itália, mas vemos que também ainda estão abaixo de 2019, basicamente abaixo dos níveis antes da pandemia, e que a Espanha é o único país que basicamente está a ser resiliente, não só graças ao consumo e não só graças ao turismo e aos fundos europeus, mas também graças à sua indústria, porque ainda é competitiva a Espanha graças a preços de energia baratos e como a França também é o caso, graças ao nuclear, mas também no caso da Espanha um custo do trabalho que é bastante menor se compararmos com a Alemanha ou França. Agora, se vemos claramente, se calhar o que estamos a falar nós na Europa, que é o homem doente da Europa, que é a Alemanha, vemos que é verdade, em algum momento este ano tivemos basicamente os novos pedidos a subir um pouco, pensávamos que se calhar eram os primeiros efeitos basicamente do pacote de apoio fiscal do novo governo, mas vimos que caíram novamente os novos pedidos, então não foi isso, era só o front-loading, basicamente as importações antecipadas dos Estados Unidos, antes das tarifas, basicamente, e agora voltaram a cair os novos pedidos na Alemanha. Vemos que a indústria está em grande dificuldade e que, para já, não estamos a ver realmente o investimento nas infraestruturas e o investimento e as despesas militares a entrarem ou a beneficiar a indústria local. Então,
para já estamos a ver que se calhar vai durar um pouco, vai precisar de mais tempo para realmente todo esse dinheiro que está a ser investido e que vai ser investido realmente beneficiar a indústria. O risco principal é que, afinal, como a indústria local não pode responder a esses novos pedidos e a esses gastos, basicamente, que afinal sejam empresas exteriores que vão produzir basicamente esses produtos militares e que afinal sejam mais importações para os alemães e afinal também isso não vai permitir fazer mais atividade e beneficiar a indústria. Temos sinceramente dúvidas sobre como vai se recuperar a indústria alemã, se todo aquele dinheiro que foi anunciado e que vai ser gastado vai beneficiar ou não e vai desbloquear um pouco também a confiança das famílias na Alemanha. Isso vai ser um fator decisivo para saber se realmente a principal economia europeia vai recuperar ou não em 2026. Patrícia? Passando então para o próximo gráfico, então, a gente vê também que né, a situação na América Latina não é muito diferente também, né? A gente, em termos de produção industrial, também não tem tido um desempenho muito forte. Aqui a gente tem uma base de comparação, período pré-pandêmico e evolução mensal até recentemente. E o que a gente observa é que, na maioria dos casos, você tem a produção industrial bem próxima, 5 anos depois, próxima do patamar de 2020, né? Então, não houve um grande crescimento da produção industrial. A gente fazendo uma comparação, por exemplo, com o comércio, tem um desempenho, de modo geral, bem melhor do que a parte da produção industrial, né? Então, isso atendido por importações, né? Além de políticas de aumento do salário mínimo, né? E que acaba mantendo algum patamar de consumo. E a questão das importações chinesas, de fato, também tem essa preocupação de chegada de produtos chineses, né? Então, a preços competitivos. Isso já estava ocorrendo nos últimos anos, e é claro que isso ganha mais evidência diante dessas tensões entre Estados Unidos e China, né? Em que a China busca outro mercado para recompor, né, os Estados Unidos como que é o seu principal destino de exportação, né? Então, a gente olha aqui as importações né, chinesas na América Latina para esses 7 principais países e como cresceu na última década, como ganhou representatividade e em todos eles aqui acima de 20%, né, do total importado. Olhando por país também, essa tendência no último gráfico também de alta, você viu na Argentina uma queda ali no último ano, mas tem que pensar que também está falando num contexto que era de recessão, que tinha mais controles de importação. Se você olhar o dado atualizado desse ano, né, o acumulado ali até outubro, a figura já é totalmente diferente. Tem uma alta de 60% de importações chinesas. Então, sim, isso continua sendo uma preocupação, um tema bastante mencionado pelas empresas e indústrias locais e que deve continuar em 2026. Passando para o próximo gráfico, desculpa, próximo slide, por favor, a gente tem um pouco isso. A gente tem, olhando mais a composição, né? Então, 10 anos atrás, quando a gente falava de produtos chineses, a primeira coisa que vinha à mente eram eletrônicos, né? Que chegavam no mercado. E, de fato, eletrônico e a parte de vestuário, né? E roupas, né? E, de fato, esses continuam importantes e a parte de eletrônicos continua sendo a principal, né? O grupo de setores, né? Mas isso reduziu em termos de representatividade das importações totais. 10 anos atrás era algo como 56% do importado, hoje em dia 44%, né? Vestuário também caiu um pouco, de 12% para 10%, mas outros setores ganharam representatividade. Então, o setor químico, né, passando de 10 para 13%, ao setor siderúrgico, né, metade, mas aqui entra justamente a questão de siderúrgicos, a gente vê muito no setor siderúrgico reclamações, né, de preços muito baixos e aí tentativas de colocar tarifas também para conseguir proteger as suas indústrias locais, mas também ganhou representatividade nesse período, mas o destaque com certeza com a questão do setor automotivo, que saiu de algo como 4% para 11% das importações totais, né? Então toda a questão dos veículos elétricos chineses, né, a pressão para exportar esses veículos para outros mercados, eles acabaram chegando por aqui, então México, por autopartes também e tudo mais, né? No Brasil,
um fluxo muito grande também de veículos elétricos chineses, né, nesses últimos anos e que, de fato, também tem chamado a atenção das indústrias que já estão aqui localmente. E agora, se falarmos um pouco da política monetária que pode ser, seja na Europa ou nos Estados Unidos, hum, aqui realmente na Europa não temos para já pressões inflacionistas, porque basicamente a nível mundial os preços do petróleo estão baixos, ou pelo menos estão a baixar, estão lá para os US$ 60. Não pensamos que vão aumentar realmente, para já as pressões são mais para que baixem os preços realmente, porque há pouca procura, porque há pouca atividade e que nos últimos meses, basicamente, o que estava a apoiar o preço do petróleo era porque a China estava a fazer reservas estratégicas, como basicamente faz para todos os produtos importantes. Mas se não, agora normalmente acabou de realmente preencher encher as suas reservas, então normalmente há menos procura. E, bem, afinal, os países da OPEP subiram a sua produção e por isso, para já, não estamos a ver realmente variáveis que podem fazer com que aumente o preço do petróleo, a não ser, obviamente, risco geopolítico, mas já falaremos disso depois. E claro, como afinal o preço da energia está a baixar, que também o euro está bastante forte, isso e que a atividade, como já viram, não está a ser muito dinâmica na Europa, isso faz com que afinal haja uma inflação de 2%, em alguns países um pouco mais, como a Espanha, porque também é mais dinâmica, mas países como França ou Itália têm uma inflação de 1,5%, então para já não há razão claramente para o Banco Central Europeu subir novamente as taxas de juros e também, se calhar, não abaixá-las. Para já disse o Banco Central Europeu que iam manter basicamente as taxas de juros a este nível. Pronto, se virmos que realmente a Alemanha não consegue recuperar ou que há um problema financeiro com, obviamente, as finanças públicas francesas, poderíamos ter a necessidade de baixar uma vez ou duas as taxas, mas para já não é o cenário central, pelo menos é o que diz o Banco Central Europeu. No, no que diz respeito à Fed, ao Fed, bem, estamos a ver claramente que o Banco Central americano não sabe muito bem o que fazer. Sim, baixou até que enfim as taxas de juros, baixaram 2 vezes. Agora, o nosso cenário é que vão baixar 3 vezes até meados de 2026, mas pronto, os mercados estavam certos de que ia baixar agora novamente, em dezembro, agora já temos algumas dúvidas, porque a verdade, como já viram, não é ao princípio da apresentação, a inflação está a aumentar, estamos a ver pouco a pouco o impacto das tarifas sobre os preços. Então, pronto, também estamos à espera um pouco de dados, não é? Porque houve shutdown durante quase 2 meses nos Estados Unidos, então não havia dados, não é, estadísticos, então estamos à espera disso. Mas pronto, pensamos que sim, vão baixar, mas de forma gradual e progressiva as taxas de juros nos Estados Unidos, mas de forma se calhar mais gradual, não é? De que uma pessoa podia pensar, e se baixarem realmente 3 vezes. Bem, vamos chegar ainda acima dos 3% a meados de 2026, então ainda se calhar uma política monetária restritiva, ainda outra vez, porque claro, a política comercial do Trump normalmente é inflacionista e por isso também está a condicionar o Fed. Nesse contexto, passando para o próximo slide, por favor, falando em América Latina e falando de inflação e juros também, bom, como você mostrou, Bruno, a questão dos preços das commodities, de modo geral, é mais moderado, principalmente né, a parte das commodities energéticas, o preço do petróleo é o mais emblemático, e, claro, tem importância muito importante para a inflação, mas também o preço de produtos agrícolas, que com boas perspectivas em geral de safra também estão em patamares mais baixos, né? Isso ajuda um pouco a conter o efeito da inflação, além na América Latina, o efeito câmbio, né? Porque a gente tem essa questão do dólar depreciando no mercado global, né? E isso acaba favorecendo as moedas latino-americanas, que no ano passado estavam bem pressionadas, porque o dólar estava forte, por conta também das questões domésticas em cada um dos países, e que esse ano, de modo geral, tem ajudado as moedas latino-americanas. Bom, a Argentina é um caso à parte, né? Mas a gente falar
De modo geral, você tem essa apreciação no ano e, por exemplo, a gente vê no terceiro gráfico as projeções de inflação, a evolução das projeções de inflação para 2026 nos mercados. Então, o Equador não tem a projeção, mas, enfim, a inflação lá na economia dolarizada é abaixo de 1%, está bem controlada. No Peru também segue bem controlada, ali em torno de 2%, de acordo com a meta. No Chile, embora esteja um pouco acima da meta, a gente vê a projeção também, também no centro da meta para final de 2026. No México ainda um pouco alta, mas a questão da atividade fraca, né, abre espaço para a redução de juros. No Brasil começa a melhorar as projeções depois de muito tempo, e uma exceção é o caso da Colômbia, em que as projeções estão subindo um pouco e isso pode dificultar um pouco o trabalho do Banco Central. Né? Na Argentina, em que pese a depreciação que a gente viu esse ano na moeda, as projeções de inflação subiram um pouco nos últimos meses, mas ainda segue um cenário de desinflacionário, progresso no cenário desinflacionário para o próximo ano, já que a depreciação não teve um efeito tão forte assim, porque as condições de crédito, como a gente pode ver nesse segundo gráfico, foram apertadas durante o segundo, terceiro trimestre, né, além da atividade que perdeu um pouco de força. Então, isso ajudou a manter um pouco as projeções de inflação. E como isso acaba traduzindo em termos de juros? Bom, com a questão também do Fed reduzindo os juros, isso ajuda também a gente para abrindo mais espaço para os bancos centrais reduzirem juros. Acho que o caso que está mais claro é no México, por conta também dessa maior fraqueza da atividade, eles têm realmente reduzido juros e assim devem seguir no próximo ano. Né? Nossa projeção para crescimento esse ano é de apenas 0,5% da atividade, então né, o Banco Central tem tentado também reduzir juros. No Chile e no Peru, você tem um espaço mais limitado para reduções adicionais. A gente pode ver no primeiro gráfico está um patamar bem mais baixo do que em outros países. Na Colômbia, agora realmente fica mais difícil a redução por conta desse aumento das projeções, né? A princípio deveria voltar a cortar no ano que vem, mas não está claro em que momento e se realmente será possível. E no Brasil, muito aguardada a redução de juros. A gente pode ver no primeiro gráfico como realmente os juros no Brasil bem alto em comparação aos outros mercados, né? A taxa ainda em 15%, e a projeção de mercado é que comece a reduzir já em janeiro do ano que vem, embora de forma bem gradual. Né? Essa semana também o mercado voltou a revisar a projeção para o final do ano que vem, que até pouco tempo estava em 12,25% e agora passou para 12%. Né? Bom, é uma melhora, está melhorando na margem, mas ainda assim estamos falando de um patamar de juros que é muito elevado. Né? Então, se a projeção de inflação está para o final do ano que vem pouco acima de 4%, né? Uma taxa de 12%, estamos falando de uma taxa de juros real, né? Tirando o efeito da inflação, em torno de 8%, né? Que, claro, tem seus efeitos sobre um assunto que a gente vai falar aí à frente, que é a questão de pagamentos, né? E nesse contexto internacional, pronto, obviamente, acho que não é nenhuma surpresa ver que as previsões de crescimento económico são de um abrandamento, de uma desaceleração do crescimento económico. Porque, pronto, como já perceberam, na Europa estamos à espera de um crescimento lento, positivo, não falamos de recessão, mas lento, com a Espanha a ser a exceção e Portugal também. Depois, Estados Unidos, se calhar é o mais interessante aqui. Estamos a prever um crescimento de 1,7%. Ainda é sólido, não é? Mas pronto, temos que pensar duas coisas. Primeiro, o Trump votou, fez um Big Beautiful Bill, basicamente, baixou os impostos. Então, ele fez ainda mais déficit público, tem um déficit entre 6% e 7%, Estados Unidos, do PIB. Então, eles deveriam até acelerar, não é? Com todo este gasto, despesas públicas. Agora, o problema é que, claro, com o impacto das tarifas, estamos a ver que basicamente não vai crescer assim tanto como deveria, e também temos a ver que boa parte desse crescimento é graças ao investimento na inteligência artificial. Se não termos em conta o investimento na inteligência artificial, o crescimento da economia americana seria muito baixo e por isso estamos a ver o impacto negativo que está a compensar ou a ser compensado realmente
pelo fator positivo, que é o investimento na inteligência artificial. Só uma palavra sobre a China, porque pronto, vai normalmente abrandar também, porque já o mencionei, a procura doméstica está a ser complicada lá, foi apoiada este ano, não vão continuar a apoiar, já disseram no seu programa, basicamente para os próximos 5 anos, o objetivo não é de dar mais segurança social, não é dar mais assistência às famílias, é produzir mais. E claro, então para já não vemos como eles vão conseguir activar o consumo doméstico, a procura interna, e por isso vão depender das exportações, mas pronto, é provável que afinal vão abrandar o ano que vem. Já na América Latina, o contexto também é de um crescimento em torno de 2%, mas um pouco abaixo da média mundial. Então, na verdade, no período de 2024, entre 2024 e 2026, a taxa de crescimento pouco muda, a média para a região. Então, ano passado cresceu como 2,2%, esse ano projetamos 2,1% e 2,2% novamente para o ano que vem. Mas claro que isso é diferente em relação aqui a alguma das principais economias, né? Então, no caso do Brasil, o cenário é de desaceleração gradual pela questão de juros que a gente viu e que, embora deva começar a reduzir ano que vem, mas ainda condições ainda restritivas, e isso vai pesar sobre a taxa de crescimento. Para o México, a gente espera um crescimento melhor, né? Esse ano a projeção é de 0,5%, então 1,5% tampouco é um crescimento muito forte, muito pela questão da base de comparação e pela questão também do acordo, a renegociação, né, a revisão do SMCA, a gente mencionou anteriormente, e assumindo que você consiga ter algum resultado positivo, isso também deveria ajudar na questão de investimentos que foram muito afetados, que estão sendo muito afetados esse ano, né? Então, por isso, uma projeção um pouco melhor para o México no ano que vem. Na Argentina, foram 2 anos de recessão, né? 23 e 24. Esse ano a projeção é de 3,8. Na verdade, quando chegou, ele estava operando muito bem a economia desde a segunda metade do ano passado. Quando chegou no segundo trimestre, a atividade caiu levemente. Agora, a ver os números do terceiro trimestre, mas por conta das incertezas, o aumento da volatilidade cambial, de aumento de juros também, provavelmente a atividade foi muito fraca, pode até ter contraído naquele período, mas após passadas eleições de meio de mandato, em que o governo conseguiu uma vitória bem maior do que era esperado, que trouxe alguma confiança de novo na política econômica do governo Milei, a gente espera que tenha novamente uma retomada do crescimento. Então, a projeção é de 3,8% para esse ano, 3% para o ano que vem. É claro que ainda tem pontos de atenção, né, que é a questão das reservas, a sustentabilidade do esquema cambial, mas com certeza aumentou a governabilidade e a capacidade de passar reformas estruturais que são muito importantes para a Argentina e que observaremos aí no próximo ano a sua evolução. Na Bolívia, a gente teve agora recentemente uma mudança de governo que foi muito bem recebida pelo mercado, com otimismo em relação a mudanças, né, para que possa adereçar problemas macroeconômicos aí persistentes de muito tempo, como a falta de reservas, que levou a desabastecimento, né, de combustível, por exemplo. Claro, o efeito que isso tem para a atividade econômica também levou ao aumento de inflação. Mas no curto prazo, embora a princípio é uma mudança positiva, mas leva-se tempo para colocar tudo em ordem, né? Então, a princípio, você tem um período inicial de ajuste, né, pela questão do câmbio. Hoje tem uma diferença de 100% entre o câmbio oficial e o paralelo, então você levar a uma unificação do câmbio tende a pressionar a inflação, assim como a retirada de subsídios, né, a necessidade de consolidação fiscal, tudo isso afetando no crescimento aí no curto prazo. Para outros mercados, no Chile, a gente vê um crescimento um pouco abaixo desse ano, né, 2,2% para o ano que vem, novamente alguma consolidação fiscal por lá. Na Colômbia, poderia ser um pouco mais alto, assumindo que você tem uma melhora da questão da inflação, abrindo algum espaço para redução de juros, né, a ver. Na Colômbia, não, no Equador, alguma desaceleração, né, também pela questão fiscal, de consolidação fiscal, mas também esse 3% esse ano era também muito pela base de comparação, né, da recessão no ano passado com a crise energética, né, e que foi solucionada. E, por fim, no Peru, um crescimento próximo do que a gente viu esse ano. Tá? A projeção para o ano que vem está em 3%. Se falarmos agora as avaliações de risco do país,
realmente não vamos passar muito tempo nisso, para depois também ter mais tempo para falar das insolvências e do risco político. Só dizer, melhoramos a avaliação de 4 países, mas eu queria insistir sobre 3. Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Vietnã. São claramente 3 países nos quais temos mais confiança como zonas e áreas de crescimento a meio e longo prazo, onde claramente vemos potencial, vemos solidez do lado dos países do Golfo, obviamente, com reservas internacionais altíssimas, uma resiliência importante e muito potencial do lado de Vietnã para aproveitar as tensões entre muitas regiões, as principais regiões do mundo, mas afinal sim, achamos que ali podemos ser positivos no ano que vem e também, obviamente, na próxima década. Passarmos ao slide seguinte, se calhar o mais importante, porque temos COFACE, falamos das insolvências de empresas e pronto, para já estão claramente a aumentar, estão altas, estamos no ponto mais alto desde 2014, 2013, porque subiram já há muito tempo, e já o sabem vocês, na Europa, estão agora a estabilizar-se na Europa a níveis altos, mais altos de que antes, não é? E, sobretudo, não é tão o número realmente de insolvências, senão vamos dizer que são empresas mais grandes que estão a ser impactadas na Europa pelas insolvências. Mas, estamos a ver alguma estabilização, então se calhar, ao não ser na Alemanha, no resto dos países, agora podemos pensar que vão se manter ali antes de começar a diminuir, mas isso precisamos de mais tempo para isso. Estados Unidos, como podem ver, primeiro impacto das tarifas, aqui estamos à espera dos dados que saíram na segunda-feira e vemos claramente que já estão a subir. É o que tínhamos dito, é o que estamos a ver também nos dados sobre os produtores americanos a serem impactados, a eles terem que baixar as suas margens de lucro. Vemos o impacto agora das tarifas e vai continuar, obviamente, a subir normalmente as insolvências lá, porque pronto, precisamos de tempo também para ver as tarifas a entrarem nos custos, não é das empresas, mas claramente para já é o impacto que estamos a ver e a perceber na economia americana. Como é, Patrícia, na região? É. Não, em termos da América Latina, a gente, infelizmente, não tem um número para todos os países, né? Então, aqui a gente traz um pouco do que é disponível no mercado. Então, também é um cenário desafiador ainda em termos de insolvência e recuperação judicial, né? Que no espanhol seria o concurso preventivo, ou reorganização empresarial, né? Então, na Colômbia, aqui, a gente viu uma alta no período, né? Claro que variando um pouco entre setores, mas pensando de forma consolidada, cresceu no acumulado do ano entre janeiro e setembro como 11%, também nesse cenário de juros elevados. No Chile, o número de solvências subiu também no período. Entre janeiro e setembro, e no Brasil, o último dado disponível vai até abril. Né? Então, olhando o dado acumulado entre janeiro e abril, houve uma queda de 7% na comparação anual, que a princípio pode parecer que então, a situação está razoavelmente controlada. Só que o importante aqui é a base de comparação, porque o Brasil veio de 2 anos de forte alta de casos de recuperação judicial. Em 2023 foi uma alta de 69% anual. Depois, ano passado, mais 62%, e foi ano passado o recorde histórico de RJs no Brasil. Né? Então, o efeito dessa taxa Selic de 15%, né? E como isso acaba afetando as empresas. Até porque é a taxa referencial, a taxa de banco é muito mais alta que essa, né? Na maioria das vezes. Então, e embora a gente tenha dados só até abril, um fato importante é que, claro que a taxa de juros elevados acaba afetando até setores mais resilientes, porque, enfim, se tiver muito alavancada, acaba também sendo afetada. Mas o setor que realmente está mais sensível nesse momento é o setor agrícola, né, onde tem o maior número de alta de recuperações judiciais, né, e o que pode, a princípio, fazer um contraste, porque olhando em termos de produção, você tem uma produção muito boa agrícola esse ano, contribuindo positivamente para o PIB, né, uma safra muito boa, mas a questão do crédito é importante, então empresas que foram se alavancando, né, e produtores nos últimos anos, porque no começo do Covid você tinha uma taxa de juros no mínimo histórico de 2%, né, todos os países saíram reduzindo, e o Brasil também, em 2%, e depois a taxa agora está em 15%. Né, e naquele momento eram juros a 2%,
depois com o preço da commodity lá em cima. E depois os preços das commodities também foram caindo. Os fertilizantes também caíram, mas não caíram na mesma intensidade do que o das commodities agrícolas, né? E ano passado também teve uma quebra de safra, e tudo isso acabou afetando no setor agrícola, que a gente vê ainda como mais sensível, né? Olhando para o futuro, para 2026, a gente entende que a capacidade de pagamentos ainda continuará desafiadora, porque as taxas ainda vão estar elevadas, mas que deveria ter alguma tendência de melhora, né? Mas saindo desse patamar é recorde de casos. E agora o último tema do webinar, que é o risco político, porque pronto, e ainda mais na região, não é? Mas em todo o mundo agora é impossível falar da economia, fazer previsões económicas sem ter em conta o risco político, eu te diria geopolítico. Na Ecofast temos o nosso índice de risco político e pronto, como podem ver, está num mais alto histórico. Porque, pronto, o nosso índice basicamente de risco político, o nosso modelo, não vou entrar nos detalhes, mas tem muitas variáveis que basicamente querem ver como está o nível de frustração de um país. Por exemplo, com inflação, com corrupção, com desigualdades, com basicamente tudo o que pode fazer que haja mais frustração e depois que basicamente se tem os instrumentos ou não para depois que se materialize e se concretize basicamente essa frustração. E como podem ver, estamos a níveis mais altos a nível mundial e pronto, em todos os países em que estamos a ver ou em que vimos basicamente manifestações depois basicamente da geração Z, vemos claramente que temos problemas e que temos risco social e político que está a aumentar e que obviamente, isso era de prever e pensamos que sim, a nível mundial, um pouco em todos os países, há um risco cada vez mais importante. No Peru, por exemplo, também, assim já falamos da região Patrícia para acabar, já vemos claramente, subiu o risco político e, claro, há eleições que já vão chegar, não é? Isso. Não, falando em América Latina, com certeza, o risco político é sempre um tema importante, tensões sociais numa região que você tem muita desigualdade social, que você tem também, muitas vezes, também uma situação fiscal complicada e muitos governos tentando tirar subsídios, e essa tentativa de tirar é complicada. Também a insatisfação da população com as questões de criminalidade, que até países que muitas vezes eram considerados mais seguros começam a enfrentar maiores dificuldades. Então, isso com certeza continua sendo um risco importante, até pelos seus efeitos que pode ter pela atividade econômica, né, quando você tem protestos de larga escala. Mas aqui focando também na questão do calendário eleitoral para a América Latina no ano que vem, porque a gente tem eleições importantes, um calendário importante. Então, a primeira eleição em fevereiro, no 1º de fevereiro, eleições na Costa Rica, ainda muitos candidatos, difícil de traçar ali um cenário do que pode ser o resultado. Em março, você não tem eleição no Chile, mas tem o começo do mandato. Na verdade, o Chile teve eleição de primeiro turno, agora no último dia 16 de novembro. O segundo turno será no dia 14 de dezembro. E com a posse aí em 11 de março. A princípio, você tem a candidata apoiada pelo governo, a Janete Hara, que chegou em primeiro lugar no primeiro turno, mas o segundo candidato, né, que é o conservador Antônio Cast, parece mais bem colocado para conseguir vencer as eleições, porque no primeiro turno você tinha o voto muito fragmentado em muitos candidatos ali de centro-direita e direita, e agora devem convergir mais em direção a Cast, então ele é considerado pelas pesquisas como o favorito, né? A gente não espera nenhuma grande volatilidade no mercado chileno nesse período, o mercado até reagiu levemente positivo com esse cenário, né? E ele defende também uma consolidação fiscal, então, a princípio, também deve ser um processo que não deve ter grandes questões. Depois, em abril, eleições no Peru, no dia 12. E o Peru que, bom, a gente tem visto uma grande mudanças, né, frequentes de governo. Então, desde o Covid foram 6 presidentes, né? E mais recentemente teve o inesperado impeachment da presidente Dina Boluarte, que, bom, ela era impopular, mas enfim, parecia que a princípio ia ficar ali até abril, estava já próximo, né, das eleições, mas que acabou caindo, né? Então, você tem um governo do José Heri, que é de curta duração, aí até abril,
também muitos candidatos ainda, difícil ainda de traçar, mas o que eu acho que é o ponto importante das eleições no Peru em abril é que, bom, são eleições gerais, e aí você tem também, atualmente, você tem um sistema legislativo unicameral e que vai voltar a ser bicameral na próxima eleição, né? Então, desde 93 que é assim, e vai ter essa mudança que eu acho que pode ser positiva no sentido de evitar essas situações que você tem recorrentes impeachments, ou que você tenha um processo mais lento, que não seja tão fácil, e com isso garantir uma maior estabilidade. Né? Depois, na Colômbia, em maio, eleições presidenciais, ainda também muitos candidatos, ainda é difícil de traçar, mas diante da queda da popularidade do governo Petro, né? Então, a princípio, o que espera-se bom, né, não é um candidato, mas assim, a princípio que espera-se que possa ter uma mudança na direção política, né? E é o que o mercado tem aposta nesse momento. Por fim, eleições no Brasil. No dia 4 de outubro, com um possível segundo turno no final de outubro, e um novo presidente, né, assumir no 1º de janeiro de 2027. Também ainda é difícil de dizer, então o presidente Lula, né, é um candidato para reeleição, e do lado da direita, ainda o cenário está bem aberto, né? Então, provavelmente ano que vem a gente vai ter, provavelmente não, com certeza teremos mais detalhes a respeito, se do lado da direita vai ser um foco em um único nome, ou se a princípio, no primeiro turno, pulverizados em mais candidatos, né? Então, ainda é muito aberto. E, por fim, bom, a gente teve, como eu mencionei, eleições na Bolívia, né, agora em agosto, com o segundo turno em outubro, e que agora começou em 8 de novembro, então ano que vem, embora não tenha eleição, vai ser um ano para ver também como é que o novo governo consegue implementar, né, todos esses desafios que ele tem aí pela frente. E na Argentina também, que, bom, teve a eleição ali do meio de mandato no dia 26 de outubro, esse novo congresso começa no dia 10 de dezembro, então a ver também como vai ser a evolução da agenda econômica de Milei, como ele consegue avançar no ano de 2026. Muito bem, pessoal. Nossa, super intenso o conteúdo hoje pela manhã. A gente chegou às 12 horas, a gente infelizmente não vai ter tempo para perguntas. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco, a presença do Bruno, da Patrícia, do Alejandro, nosso tradutor, do Alan. E lembrar que ano que vem, então, a gente começa uma nova série de webinars falando de muitos temas interessantes para a economia, para os negócios. Muito obrigado a todos, felizes festas e que a força esteja com vocês nos bons negócios de 2026. Obrigado a todos. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada.